Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre mais um crime real. Na verdade, essas últimas semanas de outubro eu vou trazer mais casos reais. Então, são vídeos que eu sugiro cautela, porque né, eu abordo algumas questões de abusos e infelizmente eu vou precisar entrar em alguns detalhes sobre os crimes para elucidar, né, o caso, para ficar, sei lá, talvez trazer uma compreensão aí. Então eu sugiro cautela, ok? Hoje então eu vou conversar sobre umas irmãs meio perturbadinhas aqui da cabeça. Eu encontrei o caso no Lady Killers, da Tori Telfer, o livro da Dark Side, maravilhoso, super recomendo a leitura, com cautela. E o seguinte, a gente tem aqui, na verdade, dois casos de irmãs, que são... a gente tem as irmãs egípcias, que é o caso que ganhou mais destaque aqui. E aí, no finalzinho, a gente tem somente um pequeno texto sobre as irmãs Delfina e Maria de Jesus. São irmãs mexicanas. E aí, eu decidi falar mais a fundo sobre o caso da Delfina e da Maria, porque eu achei extremamente bizarro. E, pasmem, elas fazem parte da lista de assassinas e assassinos, tá? Elas estão ali com os nomes assim, ó, de pessoas que mais mataram no mundo, até hoje. Então, vamos lá. A gente tem, então, a Delfina, a Maria de Jesus, a Carmen e a Maria Luísa Gonzalez Valenzuela. E eu já peço assim, uma desculpa muito grande pelo meu portunhol, porque eu acho essa língua muito difícil. A pessoa fala coreano, mas não sabe falar espanhol, tá bom? Desculpa. Vamos lá. Essas quatro irmãs, elas nasceram em uma cidadezinha pequena, que, né, lá no México, numa pobreza muito grande, assim, extrema pobreza mesmo, super miséria. E o pai das meninas, o Isidro Torres, ele fazia parte da polícia, né, rural, ali da vilazinha. E ele é extremamente violento, autoritário e abusivo. Tanto que, se as meninas algum dia aparecessem usando maquiagem ou uma roupa que ele não aprovava, ele prendia as meninas na cadeia da cidade. Já começa aí, ó, um incômodo, né? Olha o nível da pessoa, gente, na boa. As meninas são criança, adolescente, você vai colocá-las na cadeia porque elas usaram batom? Enfim. Depois que uma discussão que o Isidro ali se envolveu, ele acabou matando um homem, e aí houve muito ódio direcionado a ele, tanto que ele precisou mudar de cidade. E aí foi ele, né, a esposa e as 4 filhas. E aí eles passaram a morar, então, na pequena vila de São Francisco del Rincón, que os locais apelidaram de San Pancho. E à medida que essas meninas, né, foram crescendo, elas foram ficando mais velhas, elas começaram a abrir seus próprios negócios, justamente para fugir daquela miséria bizarra que elas estavam, fugir dessa vida, né? Hoje, oh, que maravilha! Fugir, né, dessa vida de miséria. Elas começaram primeiramente abrindo um bar, e aí ele fez um certo sucesso, e rapidamente elas passaram então para os negócios da prostituição. As irmãs, elas andavam ali, né, na vila e nas redondezas, recrutando meninas, né, jovens, né, mulheres, com a promessa de trabalhar como garçonete ou empregada, né, desses bares. E ele tinha uma recompensa financeira bem interessante, né, porque não era só essas irmãs que viviam na miséria. As próprias vilazinhas ali da redondeza eram bem simples. Então, a promessa, né, de um trabalho digno e como recompensa, as meninas aceitavam
na hora, né? Sem sombra de dúvidas e nada a suspeitar. E aí o seguinte, a Delfina, ela acabou tendo como amante o chefe da polícia da vila, né, de São Pâncio, e ele ajudou ela a passar um bom tempo sem ter de lidar com as consequências. Inclusive, ele ajudava no recrutamento dessas meninas. Só que assim, com o passar do tempo, elas passaram de recrutar essas meninas. Elas começaram a sequestrar essas meninas. Elas simplesmente passavam lá, que era aquela lá, e pegavam. Ao todo, elas chegaram a comandar ali, né? Elas abriram 6 bordéis e, né, vários bares, e a maioria das autoridades locais eram subornadas, tanto por dinheiro quanto com sexo. E depois que elas adquiriram, né, um bar ali específico, numa cidadezinha, elas receberam o nome de Las Poquiantes, que era tipo o apelido que o antigo dono tinha, e aí passaram para elas. E elas odiavam isso, mas elas eram chamadas disso. E aí, no final de 1950, a irmã Carmen, a terceira, ela faleceu de câncer. Então, as 3 seguiram comandando essa rede, né, de bordéis e bares. E aí, a gente começa aqui, então, na parte mais descritiva da história. Então, né, aviso. O ritual de iniciação dessas jovens constituía em intimidações, né, e o endividamento já assim que você era recrutado, né, porque você só podia comprar maquiagem, roupas e acessórios e afins das irmãs. Então você gera uma dependência financeira ali, né, dentro. E essas mulheres, elas eram forçadas a tomar um banho extremamente gelado e logo de cara elas já eram estupradas. As meninas que eram virgens, elas eram poupadas, né, para os clientes mais ricos, né, para as autoridades, e elas eram todas mantidas em cativeiro. Elas eram proibidas de sair e sofriam abusos constantes, tanto físico, né, quanto psicológico. E aí, se alguma dessas meninas... Deixa eu colocar o livro aqui, né? E se alguma dessas meninas engravidasse, elas eram espancadas e forçadas a abortar. Os fetos, então, eles eram descartados no terreno ali atrás, né, dos bordéis, ou no rancho em que essas meninas ficavam presas. E se alguma delas ficassem doente, né, qualquer doença, tipo uma gripe ou até mesmo uma doença, né, sexualmente transmissível, ela seria trancada sozinha num quarto e ela morria de inanição. Ou então, gente, dependendo da situação, as outras meninas, elas eram forçadas a espancar essa moça doente até a morte. E aí, em 1963, o filho da Delfina, que era conhecido, né, pelo seu temperamento maravilhoso, ele acabou se envolvendo numa discussão e ele foi assassinado pela polícia de uma, né, daquelas cidadezinhas que elas comandavam. E aí a Delfina jurou vingança. E como ela tinha o apoio, né, do chefe ali da polícia, ela acabou matando, né, os policiais responsáveis pelo assassinato do filho dela. E aí, em janeiro de 1964, uma das meninas né, que foram raptadas, né, pelas irmãs, a Catalina Ortega, ela conseguiu escapar. Foi no momento ali tipo, tinha um buraquinho ali, ela conseguiu fugir e ela correu como se não houvesse amanhã. Ela chegou, então, até a sua mãe. E aí, juntas, né, vendo o estado da filha, né, juntas elas foram pra polícia. E, gente, vocês não sabem a sorte que essa menina deu, porque o policial, né, que recebeu a denúncia, ele não estava
na lista lá de pagamentos e suborno das irmãs. Então, tipo, eles acreditavam, né, vendo a situação ali, eles tinham uma ideia do que acontecia ali, e ele seguiu, né, com as investigações e tudo mais. E aí, em 14 de janeiro, a polícia conseguiu um mandato, né, de busca e apreensão lá pro rancho que elas ficavam. E aí eles encontraram um monte de mulher em condições extremamente precárias, trancadas, assim, amontoadas, né, dentro de um quarto. E enquanto essas mulheres estavam saindo, né, estavam sendo libertas ali, passando pela, tipo, uma triagem e tal, algumas dessas mulheres começaram a apontar pro chão, tipo, constantemente, falando assim, aos corpos, os corpos. E aí a polícia achou aquilo muito estranho e resolveu cavar. Falou assim, beleza, vamos ver o que tem aqui. E aí foram encontrados ossos e vários corpos em decomposição entre, né, mulheres, homens e fetos, de 91 pessoas. A mídia transformou tudo isso num circo, né, pra variar, porque a função da mídia é essa. E as irmãs, elas eram extremamente violentas e escandalosas, e elas berravam, xingavam o policial, colocavam o dedo assim na cara e tal. E a população queria linchar essas mulheres, né? Não é uma atitude correta, mas dá pra entender a revolta, né? Elas precisaram de escolta, né? Elas precisavam ser transferidas de cidade justamente por conta dessa revolta da população. O juiz, então, do caso, ele condenou essas 3 irmãs, né, à pena máxima, que na época, lá no México, era de 40 anos. A Delfina González, ela acabou falecendo em outubro de 1968 por um acidente de obra ali. A prisão que ela estava passando por reformas e aí caiu um cimento na cabeça dela. Eu acho isso muito lenda urbana, mas todos os relatos que eu vi, assim, todos os textos que eu li a respeito do caso, mostram essa história. Então, assim, é uma morte muito ruim, né? Mas, enfim, a Maria Luísa González, ela faleceu em novembro de 1984, na sua cela. Ninguém sabe por quê, mas ela foi encontrada, assim, com ratos já andando pela cela dela, e situação extremamente, né? A Maria de Jesus González, ela, né, era a irmã mais nova, ela foi solta. Ninguém sabe, ela foi solta antes do tempo, né? Ninguém sabe o porquê que ela foi solta antes, mas ela acabou conhecendo um cara ali na prisão, casou com ele e desapareceu. Ninguém sabe mais o que ela fez da vida dela, pra onde que ela foi, o que deu, ninguém sabe. Aí as pessoas acreditam que ela faleceu em 1990. E aí em 2002, não acabou o caso, só porque as irmãs morreram, né? E aí em 2002, uma construtora ali estava preparando o terreno, né, para subir um conjunto habitacional. E foram encontrados cerca de 20 esqueletos. E que as autoridades confirmaram ser da época, né, de 1950 e 1960. E esse terreno, ele era do lado do rancho das mulheres, das irmãs. E não foi confirmado, né, a associação desses 20 esqueletos com as meninas, as mulheres. Mas, né, tudo leva a crer que sim, que era o descarte, né, dessas irmãs. E se for confirmado, ainda eu não vi relatos de confirmação disso, mas se for associados realmente, né, a elas, o número de vítimas é superior a 110. Gente, essas mulheres não era flor que cheira, não. Bem doidonas, né? E aí, a gente entra então agora no caso da Raya e Sakina, que são 2 irmãs também,
lá no Egito, lá na Alexandria, lá longe. E esse caso das egípcias aconteceu 30 anos antes das mexicanas. A Raya, ela nasceu, acredita-se, né, que ela nasceu em 1875 e a Sakina em 1885. As datas, né, da história dessas duas irmãs, elas não são muito corretas, não. Existe uma certa discussão ali sobre, né, qual seria. Elas nasceram, né, numa vilazinha pequenininha ali no Egito, de novo, sem nenhuma estrutura social, nenhum apoio de autoridades, sem recursos, nada do tipo. E o pai abandonou, né, as irmãs assim bem cedo e a mãe simplesmente não se importava com as crianças. E o irmão mais velho, ele não tinha assim, ele não conseguia manter o emprego, ele não tinha uma consistência assim. Então as irmãs, desde muito cedo, elas precisavam assumir responsabilidades de adultos, né, que não cabiam às crianças. E a família, né, por conta disso, ela foi obrigada a se mudar várias vezes. Então os trabalhos, né, das meninas, eles não tinham uma constância. Então elas ficavam pulando, né, de trabalho em trabalho. E aí a Sakina, né, que é a irmã mais nova, ela começou a se prostituir em troca de comida. A menina precisava comer, tá? E muitas vezes, né, junto com a mãe, elas cometiam pequenos roubos. Em 1913, a Sakina, né, ela já tinha se casado, ela já tinha divorciado, e ela arranjou um outro namorado, mudou de cidade, já tinha, assim, vários movimentos ali acontecendo na vida dela. Ela contraiu, né, uma doença venérea e ela ficou internada por um bom tempo. No hospital, ela se conheceu o segundo marido, esse fulano aqui, que eu vou deixar o nome aí, e eles logo se mudaram para Alexandria. No ano seguinte, o marido, né, ele se juntou ao Labor Corps, que é tipo não é uma instituição, mas são pessoas que prestaram serviços para o exército britânico durante a Primeira Guerra. E aí ele passava bastante tempo fora, e aí a Sakina arrumou um amante. E aí ela voltou a se prostituir e acabou pedindo o divórcio. Em 1916, ela casou-se novamente, dessa vez com o Muhammad Abdelbadar. Bom, enquanto isso, a Raya, ela permaneceu, né, na casa lá com a sua mãe. E o segundo casamento dela foi com o cunhado. Assim, não era muito comum isso não, né, esse casamento familiar, assim, mas era o que dava ali pra época. E ele tinha uma fama muito ruim, né, de ladrão, de traficante, mas eles tiveram, o casamento deles durou até bastante, né, e aí em 1916 eles tiveram uma menininha. E aí, eles decidiram se juntar a Sakina lá em Alexandria. Essas irmãs continuavam numa situação bem precária, e aí elas se estabeleceram num bairro lá, Al-Aban, que ele era periférico, né, e ele tinha sido projetado, na verdade, para residência dos soldados britânicos, né, para a ocupação britânica ali na época. Só que, com o passar do tempo, né, esse bairro ficou abandonado, ignorado pelas autoridades e virou o centro de atividades ilegais, né? E foi ali, exatamente nessas circunstâncias, que as irmãs prosperaram. Elas abriram um bordel e elas fizeram meio que uma pesquisa, assim, de mercado, né? E elas abriram, gente, o bordel do lado de um acampamento militar. Tava lotado de soldado. Então, assim, pelo menos elas tinham uma visão de negócio interessante, né? E aí, o seguinte, a prostituição, ela foi regulamentada no Egito em 1882. Só que, para isso, era preciso lidar com uma inúmera burocracia, despesas, você tinha que prover, né, para as funcionárias, você tinha que cuidar de toda a saúde delas e tudo mais.
Então isso não era muito interessante não, porque era uma despesa a mais para as irmãs e aí elas decidiram ter o bordel mesmo na clandestinidade. Afinal de contas, né, significava mais dinheiro para elas, tanto que elas ficavam com metade do que as meninas ganhavam. E aí, eu tô falando muito e aí, né, eu tenho que parar com isso. Naquela época, a prostituição, ela era uma das melhores soluções, um dos melhores empregos que as mulheres poderiam ter, e ele era muito bem remunerado. E você podia medir a qualidade do serviço pela quantidade de joias que essas mulheres usavam. Então, se você tinha uma mulher com os braços cheios de ouro, colares, gente, pulseira de ouro era um negócio, assim, pulseira de ouro. Olhava lá, a mulher tinha várias, pode ter certeza, que ela era prostituta e ela era muito cara. E aí eu acabei de falar que não era pra falar e aí, mas tá. O final, né, com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, o declínio chegou para as irmãs. Afinal de contas, as tropas britânicas que estavam ali do lado delas foram embora. Consequentemente, né, todos os clientes vazaram. Então, as prostitutas, elas começaram a buscar outro lugar de trabalho, né? Buscaram melhores remunerações e tal. Elas não tinham serviço ali, então elas vazaram, né? E aí, logo depois, a polícia acabou fechando, né, o bordel das meninas. Elas tentaram abrir um outro estabelecimento, mas elas voltaram, né, para uma situação de miséria e o dinheiro estava difícil para todo mundo, tanto que as prostitutas passaram a vender as suas pulseiras de ouro, né, os seus status. E consequentemente, isso atraía menos clientes, né? Você não tinha um ambiente propício para o negócio, você não tinha já essas meninas que atraíam os clientes. Então, assim, o negócio foi só ladeira abaixo real, né? E isso começou a mexer com a cabeça das irmãs. Tanto que elas se endividaram comprando ouro para essas mulheres. Elas começaram a comprar, a sustentar, né, essas joias, para ver se atraía cliente novo para o estabelecimento delas. E aí, ai que saco, eu tenho muito que parar com isso. Elas chegaram, inclusive, a vender as meninas. Elas começaram a comercializar as mulheres para ver se elas conseguiam alguma renda, né? Se elas conseguissem alguma coisa ali. A economia do país, de uma forma geral, ficou paralisada, uma coisa muito louca, né, por causa da paralisação dos funcionários públicos em 1919. Houve, tipo, uma greve, assim, geral, zona mesmo, que comprometeu, né, a economia do país. E, mais uma vez, as meninas, as irmãs, se viram numa situação muito complicada. Bom, em 1920, um dos quartos que as irmãs alugavam passou por uma reforma, né, pelos donos, né, do apartamento. As irmãs já não moravam lá. E enquanto o cara estava lá reformando, ele achou um braço. Olha que maravilha. Ele estava embaixo, assim, do piso, né? E aí chamaram a polícia, investigaram e tal. E eles perguntaram, tá, mas quem que morou aqui por último? Foi a Saquina. E aí, gente, é mais forte do que eu tenho que parar com isso. A polícia, ela foi chamada, né, em paralelo a essa descoberta do braço, ela foi chamada em um outro ponto, né, do bairro, pelos vizinhos da Raia, porque eles estavam sentindo um cheiro muito fedido vindo da casa dela, tipo, um cheiro muito forte. E acabou que, assim, a polícia, né, gente, naquela época a polícia entrava e fazia o que ela queria. Eles acharam, sobre as tábuas, né, do assoalho, eles acharam um monte de gente morta. Acharam vários cadáveres ali. E durante, né, as investigações, e aí por conta disso, né, eles abriram um inquérito e começaram a perceber que
várias denúncias assim de sumiço de algumas mulheres estavam conectadas a essas irmãs. Então, assim, as últimas pessoas que essas mulheres desaparecidas viram ou estiveram em contato com eram as irmãs. E aí, assim, vem cá, vamos conversar comigo aqui, né? A polícia chamou as irmãs, começaram a interrogar elas, e aí, num desespero ali, a Ray acabou confessando tudo. Os jornais, mais uma vez, né, fez um circozinho ali, fez disso um evento, e eles acabaram usando esse caso como tipo meio que um bode expiatório para denunciar o descaso das autoridades a essa comunidade mais marginalizada. O que, assim, né, verdade. A polícia não gostou disso, obviamente, mas, né, enfim. Acabou que foram ligadas 17 mortes às irmãs. E aí, a mídia também utilizou, né, esse caso para, como uma forma de justificar, né, esses crimes, como foram crimes motivados pelo ouro, né? As meninas, as irmãs queriam uma riqueza e aí acabaram assassinando as prostitutas. O modus operandi, né, das irmãs de se livrar, né, de alguém, a Ray, ela era conhecida como uma pessoa extremamente controladora. Ela precisava estar no controle de tudo. Então, se alguém contrariasse ela matava. E aí acredita-se que o modus operandi dela era oferecer uma taça de vinho, geralmente, né, uma bebida, e essa taça de vinho estava batizada com drogas. E aí essas pessoas desmaiavam e aí ela matava as pessoas. Acredita-se que ela matava junto com o marido, o cunhado e a irmã. Então era tipo assim, pelo menos 4 pessoas estavam envolvidas diretamente nos assassinatos. Mais tarde, né, com o desenrolar ali das investigações, o patologista responsável afirmou que as vítimas tinham entre 20 e 50 anos e que todas tinham álcool, né, no sistema antes de serem sufocadas. E aí, como eu comentei, né, a exploração midiática foi muito intensa, tiveram consequências, né, muito grandes, tanto que muito provavelmente foi a primeira vez que os jornais publicaram as fotos de criminosos. Até então, eram só, tipo assim, notícia mesmo, ó, fulano cometeu tal crime. Mas dessa vez, eles colocaram a foto das irmãs lá, assim, ó, essas pessoas aqui mataram e tal. E aí, gente, mas não tem condição esse e aí, pra mim, não existe isso, tá muito louco. A imprensa, junto com as pessoas mais conservadoras, acreditavam que esses crimes eles estavam relacionados à liberdade que as mulheres estavam adquirindo ali na década de 1920. Né? A partir de então, essas mulheres começavam a frequentar ambientes masculinos, como bares, cafés e mercados. E esse comportamento errôneo era fruto, né, desse comportamento libertino. É cada coisa que a gente vê, né? Enfim. E aí, essas mulheres estavam fora de controle porque elas não tinham supervisão masculina. As mulheres, as irmãs, as irmãs, então, elas foram julgadas, todo o circo midiático em volta disso, o julgamento virou um disse-me-disse, e aí elas começaram a acusar umas às outras e para jogar a culpa no outro, para se livrar, e foi uma confusão. O promotor, né, pediu a pena de morte para todos eles, porém os juízes preferiram dar 6 sentenças, né, de morte para os acusados. E aí, na manhã de 21 de dezembro de 1921, o dia da execução, a Sakina, ela confessou os crimes e disse que eu sou uma mulher forte e fiz coisas que nem mesmo homens são capazes de fazer. Essa frase dela teve um impacto tão grande, né, na finalização ali do julgamento,
que os jornais passaram a enxergar ela como uma heroína que desafiou o sistema. Então, assim, eles começaram a... Tá vendo? Olha só, começou a, tipo, uma denúncia às autoridades, ao descaso e tudo mais. E aí ela virou a heroína da história. Olha que coisa legal. E aí hoje, as irmãs, elas fazem parte, né, da lenda urbana ali da cidade. E ela serve de história de terror, né, para assustar as criancinhas, principalmente as meninas mal comportadas. As mães falam assim, se você não se comportar, as irmãs vão vir te pegar. Bom, é isso, né, o caso dessas irmãs que por motivos bem diferentes, mas de certa forma próximos, cometeram várias atrocidades. Te vejo no próximo vídeo.